Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Nós fizemos uma pausa no domingo anterior porque gravamos uma mensagem para os pais, mas hoje nós vamos gravar talvez o último vídeo sobre esse tema da existência dos anjos. E por que nós precisamos ter uma consciência maior de tudo isso, para que nós saibamos que há um mundo espiritual ao nosso redor e que os nossos olhos não podem estar presos aqui somente nesta terra. Essa terra é passageira, é efêmera, nós vamos retornar ao Pai no mundo espiritual que ele vive. E no mundo dele estão os anjos, ao nosso serviço, ao nosso favor, para nos guardar, para nos proteger, para guerrear ao nosso favor. Nós precisamos ter esta consciência, senão nós vamos viver uma vida material, uma vida somente natural. E quando nós dormirmos aqui e despertarmos na outra vida, nós vamos ver o quanto nós perdemos por não conhecer de uma forma mais profunda esse mundo espiritual que está à nossa volta e como nós podemos usufruir dele. Então hoje nós vamos ler algumas passagens bíblicas onde veremos a atuação do arcanjo Miguel. É um anjo guerreiro, é um anjo que tem uma posição nessa hierarquia dos anjos, e nós vamos ver como ele guerreou por muitos filhos de Deus, como ele guerreou pelos profetas de Deus. Vamos começar com Daniel 10, capítulo 10, verso 1. E nós lemos que no terceiro ano de Ciro era o rei da Pérsia, nesta época, estava no reinado do rei Ciro, foi revelada uma palavra a Daniel. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Esse grande conflito que esta revelação trouxe a Daniel é exatamente o que está em Apocalipse 12, que é o conflito do final dos tempos. E depois nós iremos lá em Apocalipse 12, versículo 7, mais especificamente. Então Daniel conta como ele se encontrava naquele momento. No verso 2 ele diz: naqueles dias eu, Daniel, chorei muito durante 3 semanas. Manjar desejável eu não comi, ou seja, ele estava em jejum. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Nós sabemos que o estado de jejum nos leva a este mundo espiritual que Deus vive. Nós enfraquecemos a nossa carne, a nossa natureza humana, e aí nós conseguimos ascender para este mundo espiritual onde Deus vive. E Daniel diz que quando ele estava à borda do grande rio Tigre, lá na Babilônia, ele levantou os olhos e olhou e viu um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo, o corpo deste homem que ele viu nesta visão, era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente.
Então Daniel está descrevendo aí esta visão angelical que ele teve nesse momento de jejum, nesse momento de quebrantamento, de consagração da sua vida a Deus. E no verso 7, Daniel diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Então nós podemos ver que às vezes os anjos se manifestam a nós, mesmo que estejamos em um grupo de pessoas, mas se aquela revelação veio a nós, os outros não vão enxergar o que nós estamos enxergando ou o que nós estamos ouvindo. E foi isso que Daniel falou, que os que estavam com ele nada viram, mas ele teve essa visão desse ser angelical. E nesta hora, diz Daniel, caiu sobre eles, sobre esses homens, grande temor, e fugiram e se esconderam. Eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo fora da normalidade. Então eles se encheram de temor, fugiram e se esconderam. E diz Daniel: fiquei, pois eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então, quando nós temos assim, visões espirituais, geralmente acontece isso, nós perdemos as forças, as nossas forças humanas, nós perdemos, nós nos prostramos, nós caímos com o rosto em terra, ou seja, nos prostramos, em sinal de referência àquela visão espiritual que está diante de nós. E foi assim que Daniel se sentiu. E ele continua no verso 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, tu és muito amado por Deus. E fique atento às palavras que eu vou te falar. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Então o anjo ali estava mantendo uma comunicação com Daniel. Ele se enfraqueceu diante daquela visão. Ele prostrou seu rosto em terra, ou seja, ele quase desmaiou, perdeu suas forças. O anjo lhe tocou, sacudiu a Daniel e disse que ele tinha uma revelação para fazer a Daniel, que Daniel era um homem muito amado por Deus. E segue Daniel falando: ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa de tuas palavras é que eu vim. Então Daniel estava no momento de jejum, no momento de consagração, buscando a Deus. E naquele momento ele fez uma oração. Ele elevou alguma oração ao Senhor, e o Senhor mandou um anjo até ele. Mas vocês sabem o que aconteceu? Daniel teve aquela visão, mas este anjo estava tentando chegar até Daniel, ou seja, atravessar as regiões celestiais, tentando chegar até Daniel, mas alguém estava impedindo. Outro ser espiritual estava impedindo que esse anjo chegasse a Daniel com a revelação que Deus queria dar a ele. E ele diz no verso 13, o anjo falando:
que estava tentando chegar até Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então vejam que batalha espiritual aconteceu nas regiões celestiais, nesse evento, nessa experiência que Daniel passou. O anjo enviado por Deus estava tentando chegar até Daniel e por 21 dias ele levou batalhando para conseguir chegar até Daniel. Mas o príncipe do rei da Pérsia, que era um principado que não era do Senhor, eram anjos caídos, provavelmente, estavam impedindo, porque nas regiões celestiais existe essa batalha entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, os anjos que caíram junto com Satanás e saíram da presença de Deus, e hoje eles lutam contra o reino de Deus, eles lutam contra o povo de Deus. Mas Deus tem milhões e milhões de anjos. E tem um anjo guerreiro chamado Miguel, um arcanjo, que ele está exatamente para se manifestar nesses momentos dessas grandes batalhas. E prossegue o anjo que estava falando com Daniel. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então aí este anjo estava levando uma revelação a Daniel do final dos tempos, que nós vamos ver em Apocalipse 12, 7, mas havia uma guerra, uma batalha nas regiões celestiais entre o anjo de Deus e os anjos do rei da Pérsia, os príncipes, porque toda a terra, todo o reinado de homens está sendo influenciado também por essas regiões celestiais, onde habitam também os anjos de Satanás, para impedir que você progrida no conhecimento de Deus, que você tenha êxito nas suas experiências espirituais e também na sua vida física aqui na Terra, para que sua família continue íntegra, em unidade. Então, existe esta batalha espiritual nas regiões celestiais. E o objetivo dessas gravações sobre este tema é para lhe dar esta consciência. Nós estamos debaixo de batalhas espirituais, mas o exército de anjos de Deus estão ao nosso favor, estão guerreando. Se nós estamos como Daniel, nos prostrando diante de Deus, buscando a sua comunhão, buscando a sua presença, então nós vamos receber das regiões celestiais todo esse benefício dos anjos que estão ao nosso dispor. Então, Daniel aqui recebeu uma revelação que está lá em Apocalipse 12, capítulo 12, e no verso 7 ele diz: houve peleja no céu. Aí está falando exatamente da batalha entre a mulher, que é a igreja, e o dragão, que é Satanás. E Apocalipse 12 está relatando aqui uma situação que irá acontecer de uma forma física aqui na Terra, esta guerra espiritual, esta batalha, para que o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo não seja estabelecido aqui fisicamente, mas os anjos do Senhor estão guerreando ao nosso favor, a favor do seu povo, a favor da sua igreja. Então, os anjos pelejam no céu. Aqui nesse capítulo 12 de Apocalipse,
Ele diz exatamente isso: os anjos pelejam no céu contra o dragão, que é Satanás, e a vitória é de Cristo e do seu povo. E no verso 7, ele fala exatamente, fazendo referência a isso que nós acabamos de ler em Daniel 10. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, houve uma batalha espiritual. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, aqui em Apocalipse é uma visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, e ele recebeu também esta visão do final dos tempos e tudo isso que está por acontecer no mundo espiritual para que o reino de Cristo seja implantado fisicamente aqui na terra. A mesma visão que Daniel recebeu através daquele anjo, daquela visitação daquele anjo. E é dito aqui que eles não prevaleceram. Os anjos do dragão, o dragão não prevaleceu, juntamente com os seus anjos, e a vitória foi de Cristo e do seu povo. Estamos falando de uma visão que vai acontecer daqui a algum tempo. E nessa visão, João diz que foi expulso o grande dragão, que é Satanás, a antiga serpente, a serpente que enganou a Eva, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então nós vemos aqui que as regiões celestiais começaram a ser limpas pela expulsão do dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Eles foram lançados na terra, porque haverá um grande conflito na terra, mas por fim o reino de Cristo será implantado aqui na terra. Então nós estamos vendo aqui a ação dos anjos e a ação do arcanjo Miguel como um anjo que é guerreiro e que tem se manifestado a muitos do povo de Deus. Lá em Judas 1:9, nós também temos alguma coisa para verificar. Judas, verso 9. Judas aqui só tem um capítulo, o livro de Judas só tem um capítulo, e ele está falando exatamente da punição dos ímpios. Aqueles que não quiseram andar com Deus, que não querem andar com Deus, serão punidos. Será dada sempre uma oportunidade para eles se arrependerem, mas se chegar o final dos tempos e eles não se arrependerem, eles serão punidos pela justiça de Deus. Então, no verso 6 nós lemos: os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, que era a casa do Pai, ele tem guardado sob trevas, debaixo das trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então cita o evento de Sodoma e Gomorra, que Deus tolerou até um determinado ponto aquela iniquidade, mas chegou um momento que Deus derramou o juízo e destruiu Sodoma e Gomorra. E no verso 9, nós lemos: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Então aqui em Judas, verso 9, ele está relatando que quando Moisés morreu, o seu corpo foi disputado por Satanás. Ele queria o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel, nessa hora, ele interferiu e ele guerreou nessas regiões celestiais para que não deixar que isso acontecesse. Então nós vimos aqui 3 passagens que falam da atuação do arcanjo Miguel, um anjo guerreiro que está a nosso favor para nos defender, está atento a tudo que está acontecendo conosco, ao nosso redor, e está disposto realmente a proteger o povo de Deus e a sua igreja. Tem outras passagens com outros homens de Deus, por exemplo, Zacarias 3:6. Também tem uma passagem entre o anjo do Senhor e Josué, Zacarias 2:3, você também pode ler. Salmos 34:7, que nos diz: o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. Você tem temor a Deus, você está andando com Deus, você está buscando essa comunhão, tem anjos ao seu redor e você pode viver experiências como eu já vivi. Experiências onde eu via realmente que tinha anjos ali acampados ao meu redor, me livrando de um grande perigo. Então leia o livro de Zacarias, que você vai ter também algumas situações onde você vai ver essa manifestação dos anjos. 2 Coríntios 11:14 também nos fala, inclusive nos dá um alerta que Satanás pode aparecer como um anjo de luz, mas não é Satanás. Então tenha discernimento espiritual e procure na chave bíblica quais são as passagens que falam sobre anjos, como eles atuaram, como eles agiram, como eles protegeram o povo de Deus, como ele protegeu Israel, como ele se manifestou a José, a Maria, a Zacarias, trazendo mensagens do Senhor. Então nós vamos ficar por aqui e no próximo domingo nós iniciaremos, não mais com esse tema de anjos, mas o nosso objetivo aqui é que você tivesse consciência de que realmente existe um mundo espiritual, que nós precisamos buscar esta visão, este entendimento, este discernimento, para que possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor colocou ao nosso dispor. Um bom dia para você, aproveite seu dia com a sua família, estejam em unidade, em comunhão, leia a palavra juntos em família, que você vai crescer no conhecimento de Deus. Até o próximo domingo, quando nós nos encontraremos. Até lá!